Êxodo capítulo 3, do versículo 2 em diante. Vou estar lendo alguns versículos porque esse capítulo ele é um pouco grande, então peço que os irmãos possam prestar bastante atenção em nome do Senhor Jesus. A igreja achou? Aleluia. Êxodo, depois de Gênesis, Êxodo capítulo 3, aleluia, do versículo 2 em diante. Glória a Deus. Aleluia. Êxodo capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que lhe se voltava para ver Deus no meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não temas, não temas e chegues para cá. Tiras a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. O versículo 8, que diz assim: por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferrezeus, dos heveus e dos jebuseus. O versículo 11, que diz assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviarei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. O versículo 14, que diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás ao filho de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Amém. Os irmãos possam tomar as vossas de Jesus e que possam glorificar também o nome do Senhor, porque Ele ainda se faz presente. Glória a Deus. Irmãos, estamos diante de uma palavra bastante conhecida, em que vai falar em que pela primeira vez Moisés ouve a voz do Senhor a falar consigo. Porque a palavra do Senhor diz que acontece uma longa trajetória na vida de Moisés, em que Moisés, ele agora nasce, né, agora vive, né, ao lado do rei, agora vive, né, vive num lugar aonde, né, ele não trabalha, não é escravo, sendo que a sua família ali padecia, ali sofria de fome, porque necessitava de alimento e trabalhava como escravo. Mas a palavra do Senhor diz que chega um certo tempo, Moisés descobre tudo sobre a sua vida, sobre a sua linhagem, sobre tudo que aconteceram no seu passado. E Moisés acaba, né, acontecendo a parte que ele acaba matando um dos egípcios e ele tem que fugir porque o rei declarou, o faraó declarou que ele tinha que ser morto. E tudo mais que nós conhecemos. E agora a palavra do Senhor diz que chega um certo tempo, Moisés agora se casa, agora tem os seus filhos, e chega um determinado tempo em que Moisés agora, ele apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, agora ele chega no monte, né, Horebe, no monte Sinai, conhecido como Monte Sinai, e ali, né, Moisés agora vê uma sarça ardente. E o que mais chamava a atenção de Moisés é que aquela sarça, ela não se consumia com o fogo que ardia nela. E disse Moisés que iria subir, que iria lá e que iria ver e contemplar tudo aquilo que ele viu diante de sua face. E o que me chama a atenção é que quando Moisés sobe aquele monte pela primeira vez, ele ouve o Senhor chamar a sua atenção e a falar consigo mesmo. Muitas das vezes vivemos algo na nossa vida em que muitas das vezes queremos ouvir a voz do Senhor e muitas das vezes achamos que nada vai dar certo ou que nada vai adiante. Mas assim como Deus fez na vida de Moisés, assim o Senhor fará na nossa vida. Porque houve
tempo determinado na vida de Moisés, para que ele ouvisse o chamado de Deus, para que ele pudesse contemplar aquilo que o Senhor havia lhe prometido na sua vida. E a palavra do Senhor diz que Moisés agora ele chega àquele monte, e agora o Senhor fala com ele: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. E aí Moisés agora tira a sandália dos seus pés e sobe até aquele lugar, e agora ele contempla aquela maravilha do Senhor. Hoje nas nossas vidas e no dia que nós vivemos, nos dias de hoje, nós devemos tomar cuidado aonde nós pisamos, aonde nós entramos, aonde colocamos a planta dos nossos pés. A casa do Senhor principalmente é um lugar santo. Quando a palavra do Senhor diz: tire a sandália dos seus pés, não é na área material, mas sim na área espiritual. Mas em que sentido, Rebeca? Quando nós botamos o pé dentro da casa do Senhor, nós não podemos botar o pé dentro da casa de Deus de qualquer maneira. O Senhor está dizendo nessa noite: homem e mulher de Deus, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar onde que tu estás é santo. Ou seja, tire a sandália dos teus pés, esquece o problema, esquece a luta, esquece a dificuldade, porque quando tu pisar dentro da minha casa, é um lugar santificado pelo meu nome. Esquece tudo, porque a partir do momento em que tu entrar no lugar onde é santo, meu filho, tu vai ter que abrir essa tua boca, tu vai ter que glorificar o nome do Senhor, porque se não for para isso, tu nem precisa vir adorar o nome do Senhor. Verdade, Deus. Porque também se nós não quisermos adorar, se nós também não quisermos louvar o nome do Senhor, isso o Senhor não se importa, porque há anjos no céu que adorem Ele. Verdade, Deus. E Moisés agora entra naquele lugar, agora contempla aquela maravilha, e agora ele vê o Senhor falar com ele. E agora o Senhor Deus fala com Moisés: ah, Moisés, eu desci aqui porque vi e ouvi o clamor dos meus filhos que sofrem, que padecem no Egito. E agora Deus começa a ter um diálogo com Moisés, e no meio desse diálogo eu posso contemplar quando o Senhor fala com Moisés que o Senhor o escolheu para ir até aquele lugar e para tomar conta daquele povo, tomar conta, ser líder daquela nação. E o que me chama mais atenção também nessa palavra, e o que mais eu pego para a minha vida, é que no momento em que Deus falara isso com Moisés, em que Deus disse para ele, ele agora coloca um pretexto para si, para ele não poder ir até o lugar onde o Senhor falou, aonde o lugar onde o Senhor decretou. E agora ele fala com o Senhor: mas Senhor, eu não posso voltar lá, porque se eu voltar àquele lugar, o faraó vai mandar me matar, porque eu cometi aquele erro no passado, e se eu voltar para lá, provavelmente eu não viverei. Isso já é Moisés colocando um pretexto naquilo que o Senhor queria. Verdade. Mas com o Senhor não tem pretexto, porque quando Moisés disse para o Senhor dessa maneira, o Senhor agora disse para Moisés: Moisés, pode ir, porque o faraó em que habitava naquele lugar agora é morto. Agora sou eu, Deus, que sou contigo. Oh, glória! Glória a Deus. Vai vir com o Senhor dando glória, ou vai evitar aquilo que o Senhor colocou na tua mão? Glória a Deus! Aleluia! Vai entrar no estreito de Jeová, ou vai desistir daquilo que Deus te entregou? Hoje em dia nós estamos vivendo um momento na nossa vida em que o Senhor está precisando, não de crente que diz que vai, não de crente que diz que é isso, não de crente que diz é aquilo, mas o Senhor está precisando de um homem e de mulher de Deus, que assim como Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor, estou precisando de gente assim. Quem acredita assim neste lugar, levanta a tua mão para o Senhor e glorifica o Senhor. Aleluia! Oh, glória! O Senhor não está procurando um crente com palavra, o Senhor está procurando um crente corajoso. Falar é fácil, fazer é difícil. Verdade, Deus. Agora Moisés coloca esse pretexto, e agora o Senhor fala: não, Moisés, morreu, pode ir, porque eu sou contigo. E disse o Senhor a Moisés: olha, quando tu chegar lá, falarás tudo aquilo que eu te mandar. E depois disso tudo, Moisés foi, fez aquilo que o Senhor mandou.
E ao chegar naquele determinado lugar, antes de Moisés chegar, o Senhor ainda falava contigo. No versículo 12 que diz assim: e Deus ainda lhe disse, Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haverá dito o povo do Egito, e servireis a Deus nesse monte. Ou seja, o Senhor falara com Moisés: olha, você vai porque eu sou contigo. E desde o momento em diante você vai ver aquilo, o sinal em que eu hei de fazer na tua vida. Glória a Deus. Moisés, ele achava que ele não iria conseguir fazer e cumprir com o chamado que o Senhor colocou na sua mão. Mas o Senhor agora dá uma palavra de ânimo, por mais que ele queria recusar aquilo que o Senhor colocou na sua mão. Mas eu paro para pensar, e eu posso meditar, e eu posso às vezes perceber que com tudo que Moisés tinha passado, ele deveria naquele momento estar se sentindo afligido, ou até mesmo com medo das circunstâncias que havia de acontecer a partir daquele momento em diante. Mas o Senhor, ele é o consolador. Ele manda a correção, ele nos exorta, mas ele também nos consola. A palavra do Senhor diz que agora o Senhor diz para Moisés: Moisés, a partir de hoje eu serei contigo. Não que Deus não era com Moisés, mas aquilo essa palavra era uma palavra de Deus liberada para a vida de Moisés, para que desse força e ânimo para ele seguir a jornada e seguir a caminhada. E o Senhor agora lhe diz: ó Moisés, eu sou contigo, e a partir deste momento em diante você verás o sinal que eu, Senhor teu Deus, hei de fazer na tua vida. Através do sinal que Deus trabalhou na vida de Moisés, Moisés pôde contemplar que verdadeiramente o Senhor era com ele. Glória a Deus. Através dos sinais que Deus operou sobre a vida de Moisés, porque Moisés não era nada, eu também não sou nada, vocês também não são nada. Nós somos de alguma coisa diante na presença de Deus, porque somos servos dele, porque ele sem nós ele é tudo, e nós sem Deus nós não somos nada. Verdade. Então aquele sinal na vida de Moisés era para se cumprir a palavra que o Senhor havia lhe ordenado e havia lhe dito. Por mais que muitos não acreditavam naquilo que o Senhor havia ordenado a ele, e achava que ele não ia ser um bom líder, que ele não ia chegar a lugar nenhum, mas o Senhor sempre mostrava para Moisés que Deus era com ele. E não é diferente na nossa vida. Às vezes estamos passando por situações, às vezes nós não temos nada na nossa despensa, às vezes é confronto com o marido, é confronto com o filho, muitas das vezes é provações espiritual ou até mesmo material. Mas hoje, nessa noite, assim como Deus liberou a palavra profética sobre a vida de Moisés, o Senhor libera para nós nessa noite: eu sou contigo, vai, porque eis que eu enviarei o sinal sobre a tua vida. Aleluia! Tem crente corajoso aí que vai ver e vai contemplar o sinal de Deus? Tem crente na causa, tem homem e mulher corajoso aí? Aleluia! E assim Moisés fez segundo a palavra do Senhor. Ele fez segundo aquilo que o Senhor colocara no seu coração, e também o que o Senhor falara com ele. Nos dias de hoje, irmãos, nós não devemos olhar para as circunstâncias, nem muito menos para as provações. Eu sei que muitas das vezes é difícil, eu sei que muitas das vezes a gente está passando por certos tipos de coisa, que muitas das vezes a gente para e olha e a gente diz: Senhor, não tem como eu chegar naquele lugar, ou não tem como eu vencer essa dificuldade na minha vida. Mas o Senhor diz para mim e para você nessa noite: eu sou contigo. Independente do que aconteceu, independente do que vai acontecer na sua vida, eu, Senhor, continuarei sendo contigo. Glória a Deus. Então não deixe que a desilusão do mundo venha atrapalhar o teu foco com o Senhor. Não deixe que as desilusões do mundo venha impedir com que o Senhor cumpra na tua vida aquilo que Ele sempre te prometeu. Porque Ele é Deus para cumprir. Se Ele ainda não cumpriu na nossa vida, é porque Ele nos conhece. E Ele sabe que se Ele liberar a bênção e a vitória toda na nossa mão, Ele sabe que nós não vamos dar valor. Ou se nós darmos valor, nós vamos abandonar o Senhor. Então há coisas na nossa vida que vêm, e há coisas na nossa vida que precisam ser tiradas, para
para o Senhor poder entrar dentro de nós e para É o Senhor poder verdade, Deus. trabalhar. Aleluia. Então nessa noite eu quero deixar essa palavra para vossas vidas. Seja corajoso. Por mais que Moisés colocou pretexto, mas não houve pretexto para o Senhor. Ele foi. Ele continuou, ele seguiu com sua missão adiante. Então, independente do que você esteja passando, siga, vá em frente. Segue com o Senhor, porque o mais Ele proverá para a tua vida, para a minha vida, para nossas vidas. E nessa noite eu libero essa palavra, essa palavra profética para as vossas vidas. O Senhor, Ele é comigo, Ele é contigo. E Ele sabe tudo aquilo que nós estamos passando. Amém, igreja? Eu peço à igreja que se coloque de pé nessa noite. Vou pedir a nossa irmã Márcia que possa botar um louvor para mim em nome de Jesus. Eu quero chamar a minha irmã missionária Nara para louvar comigo nessa noite. Não sei se os irmãos conhecem. Nara, fala aí pra ela. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos louvar uma canção nessa noite. Se você souber, nos ajude. Se você não souber, medite na letra desse hino, fique em espírito de oração e glorifique o nome do Senhor, porque Ele ainda se faz presente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, aleluia.